Olá, sou a professora Luciana Tomita. Juntamente com a professora Luciola Castro, ministraremos esse conteúdo, alimentação adequada e saudável nos ciclos de vida. Os objetivos dessa aula: apresentar para vocês o cenário epidemiológico brasileiro, como avaliar o consumo alimentar na prática clínica e como promover uma alimentação adequada e saudável para todas as fases do curso de vida. Por que esse tema de nutrição é importante para vocês? Vários artigos publicados nas revistas internacionais de medicina têm apontado que os médicos precisam saber sobre nutrição. Por quê? Porque uma mudança pequena na alimentação, a gente consegue prevenir várias doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, este é um relato de um médico que ele nos conta que tinha um paciente à beira de leito, prestes a amputar a perna, consequência da diabetes, só que nenhum médico tinha comentado com ele de que, com uma simples mudança na alimentação, ele poderia ter evitado a diabetes e as suas consequências. Que uma pequena mudança na alimentação pode melhorar a saúde e prevenir várias doenças crônicas não transmissíveis, como ele menciona aqui: doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão, vários tipos de câncer. Tá? Mas que raramente os clínicos conversam sobre este tema com os pacientes. E ele recomenda que uma simples triagem, né, um questionário simples sobre alimentação, sobre hábito alimentar, que ele poderia aplicar na sala de espera, seria interessante para posteriormente ele conseguir conversar sobre alimentação com o paciente. Esse outro estudo, um pouco mais antigo, ele informa que médicos mais saudáveis tinham os pacientes também eram saudáveis. Então, os médicos que praticavam atividade física, ele conseguia orientar o paciente a como começar. Um médico que não fumava sabia também empoderar o seu paciente a deixar de fumar. E o médico que também sabia cozinhar de uma alimentação saudável, ele conseguia fazer essa recomendação. E que legal que seria se, ao invés do paciente sair do seu consultório com uma lista de medicamentos, ele pudesse sair com uma lista de receitas ou alimentos saudáveis que ele poderia consumir. Tá? Essa é uma experiência, né? É um relato de um caso de um médico americano que faz isso. Ele recomenda, na prescrição médica dele, vá até o mercado próximo da sua casa e compre verduras, legumes e frutas e receitas para que os pacientes consigam adotar uma alimentação mais saudável. Tá? E um outro relato, né, para mostrar para vocês que o conhecimento em nutrição é muito pequeno em várias universidades ao redor do mundo. E por que esse conteúdo é importante, então, para vocês, né? Veja quantos % das brasileiras, segundo os dados do Vigitel, que é aquele inquérito telefônico que eles fazem anualmente em amostra aleatória da população brasileira, reportaram sobrepeso. 54% das mulheres que foram entrevistadas apresentaram sobrepeso e 21% obesidade. Tá? E a gente vê um aumento da prevalência, tanto do sobrepeso quanto da obesidade, nos quartis, né, dos adultos jovens, né, de 20 a 40 anos, tanto para aumento da prevalência de sobrepeso quanto de obesidade. E outro dado importante que eles mostram é que essa prevalência de sobrepeso ela é maior entre as mulheres de maior nível de escolaridade, que ela vai reduzindo conforme vai aumentando o número de escolaridade. São dados estatisticamente significantes, né, essas diferenças observadas entre os grupos. E com relação ao hábito alimentar, né, então 12% dessas mulheres reportaram que consomem refrigerante mais de 5 dias na semana, tá? E a literatura tem mostrado que ela está fortemente associada com aumento do risco de óbitos e óbitos por doenças cardiovasculares, e cânceres também. 15% reportaram consumo maior do que 5 porções diárias de alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, ricos em sal, açúcar e gordura, e que mais da metade eram insuficientes em prática de atividade física, ou seja, que não atingiam 150 minutos semanais de atividade física.
e 8% ainda fumam. E com relação à alimentação, tá? 54% referiram que consomem feijão mais de 5 dias na semana. Isso é um marcador de alimentação saudável, porque o feijão tem ferro, né, não M, então ela precisa ser acompanhada de laranja ou limão, alimentos ricos em vitamina C para ser melhor absorvida, né, para ser um ferro que possa ser importante para a síntese de hemácias. No entanto, sim, e ela é rica em fibra, no entanto, 54% reportaram o consumo. E o consumo é maior entre as mulheres com menor nível de escolaridade. E ao longo do tempo a gente tem visto uma redução no hábito de consumir feijão entre os brasileiros. Tá? Então é uma pena, porque é um alimento, o equilíbrio entre arroz e feijão, ele é ótimo, né? O aproveitamento dos aminoácidos ele é muito bom numa refeição bem brasileira, arroz e feijão, acompanhado de um pedaço pequeno de carne, verduras, legumes e fruta de sobremesa, tá? E a gente está perdendo esse hábito alimentar brasileiro. Somente 40% reportaram consumo de frutas e hortaliças em mais de 5 dias na semana. E a recomendação para prevenção de doenças crônicas não transmissíveis é que as pessoas consumam pelo menos 5 porções diárias de frutas e hortaliças. No entanto, só 27% conseguiram atingir essa recomendação, sendo que a recomendação foi maior entre as pessoas de maior nível de escolaridade. Tá? E isso tem refletido, essa mudança no hábito alimentar, o nosso estilo de vida, o sedentarismo, tem contribuído para o aumento das prevalências de morbidades. Né? Vejam que 25% das mulheres reportaram hipertensão e 7% diabetes. E esse estilo de vida pouco saudável, né, esses 4 estilos de vida pouco saudáveis que são sedentarismo, má alimentação, tabagismo e consumo abusivo de álcool, está relacionado às mortes, principais mortes, causas de morte entre as mulheres brasileiras. Segundo o dado de DataSUS, né, do Sistema de Informação de Mortalidade, de 2019, 29% das mulheres morreram por doenças do aparelho circulatório, 19% por neoplasias, 13% por doenças respiratórias e 7% por doenças metabólicas, que correspondem a 68% das mortes, tá? Que está atribuído a esses 4 estilos de vida pouco saudáveis. Então, que a gente precisa mudar. E essas causas de mortes, elas acabam sendo muito prematuras, né? Então, acabam sendo na faixa etária em que as pessoas estão no seu potencial máximo de produção, que poderia contribuir para o enriquecimento de uma nação, desenvolvimento de uma nação, e que é na faixa etária que permitiria a ascensão social segundo as gerações. Né? No entanto, essas mortes prematuras ou essas morbidades precoces, elas acabam causando impacto socioeconômico não só para o país, mas também para a família, porque o seu gasto acaba sendo desviado para a aquisição de medicamentos e tratamentos, e ele não vai conseguir fazer uma alimentação adequada, saudável, e também o dinheiro para a moradia acaba sendo limitado. Tá? E por que a obesidade ela está relacionada como fator de risco para várias doenças crônicas não transmissíveis, né, como doença cardiovascular, diabetes tipo 2 e vários tipos de câncer? Porque a situação da obesidade, a pessoa ela se encontra numa situação de inflamação crônica, né? É um tecido, a gente fala que o tecido adiposo é um tecido metabolicamente ativo, tá? Com produções de citocinas pró-inflamatórias e que juntamente com os radicais livres, elas acabam sendo fatores de risco para o desenvolvimento de câncer e doenças cardiovasculares. Além disso, ela acaba aumentando a síntese de estrógeno, né, um hormônio que está muito relacionado aos cânceres dependentes de hormônio, então aumentando o risco de câncer de mama e endométrio, tá? E também o tecido adiposo, ele acaba levando à resistência da insulina, hiperinsulinemia, que acaba estimulando a proliferação celular e, infelizmente, para o combate do câncer, acaba reduzindo a ação a ação apoptose das células, que seria um mecanismo de eliminar as células que porventura venham
com material genético alterado que poderiam ser potencialmente carcinogênicos, tá? E o que a gente está vendo atualmente? Né? Vimos veja essa figura belíssima, né, do Cândido Portinari, que desenhou em 1940. Nessa década de 1940, era um problema de saúde pública, baixa estatura, baixo peso da população brasileira, tá? Então esse era o cenário, né, dos sertões, né, e sim, a família toda com baixo peso, né, e as crianças com baixa estatura. Depois dessa fase, da década de 1940, a gente teve uma transição demográfica, envelhecimento da população, redução da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, né, redução da natalidade, e as causas de óbitos, que antes eram por doenças infecciosas e parasitárias, mudaram para os óbitos mais frequentes por doenças crônicas não transmissíveis, né? Então a gente teve uma transição epidemiológica. E atualmente a gente está vendo o quê? Uma transição nutricional, que é dessa transição da desnutrição, né, mas por déficits de calorias, de macronutrientes, proteínas, carboidratos, para uma epidemia de obesidade, tá? Consequente desse ambiente obesogênico que a gente está envolvido, né, com ofertas frequentes dos alimentos industrializados, dos fast foods, das bebidas adoçadas, tá? E dos alimentos esses industrializados que são muito palatáveis, né, são muito gostosos, que acabaram contribuindo para esse aumento da prevalência de excesso de peso na população, não só do Brasil, mas de todo o mundo. E o que a gente vê agora? Uma dupla carga de desnutrição, né? Então, que podem ser desnutrições por déficit, né? Mas também por deficiência de vitaminas e minerais, por uma alimentação inadequada, tá? E o que seria essa dupla carga de desnutrição? Né? Isso pode acontecer ou no mesmo indivíduo, numa mesma família ou numa mesma população. Então, o que seria no mesmo indivíduo essa dupla carga, né? Seriam as dualidades, né? Então, seria uma pessoa que nasceu com baixa estatura para a idade, né? Só que ele teve um ganho de peso excessivo ao longo da vida e agora ele é um gordinho baixinho, né? Então, ele tem os dois problemas de desnutrições, de má nutrição, consequente da má nutrição. Pode acontecer numa mesma família. Então, por exemplo, a mãe com obesidade e o filho com uma deficiência de micronutriente, por exemplo, uma anemia. Ou também numa mesma população, tá? E agora, com a pandemia, né? Há uma preocupação de que haja uma terceira carga de doenças, né? Então, a desnutrição, né? A dupla carga de desnutrição e mais as severidades, né? As gravidades do Covid relacionados à obesidade e às doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, por que a desnutrição, né, ela afeta todos os ciclos de vida, tá? Uma gestante com excesso de peso então excesso de peso ou obesidade, ou uma gestante com diabetes gestacional, com deficiência nutricional, ela tem o maior risco de ter um bebê que durante a sua gestação acabou tendo um acúmulo de tecido adiposo, que vai acabar nascendo grande para a idade gestacional, que logo após o nascimento ele vai acabar tendo ganho de peso muito mais fácil, e por distúrbios metabólicos acaba tendo maior risco de resistência à insulina, diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, e a literatura mostra também que eles têm o pior desenvolvimento psicomotor. Então, é uma dupla carga, né, de desnutrição. Então, uma gestante obesa, né, ela tem uma obesidade, mas se ela também junto tiver uma deficiência de micronutrientes, ela vai, e como a obesidade ela está relacionada com a inflamação crônica,
acaba tendo um desequilíbrio também na microbiota intestinal do bebê, né, maior risco de inflamação e acabar desenvolvendo resistência à insulina. Isso tem sido mostrado na ciência básica, tá? E alguns estudos conduzidos pelos pesquisadores brasileiros e internacionais. O que a literatura tem mostrado também, que nas coortes, né, de que as gestantes que tiveram baixo peso, elas podem ter o bebê, né, com peso adequado, que nem foram vistos nas gestantes do Holocausto, no campos de concentração, né? Elas estavam numa situação de inanição, então gestante com baixo peso, no entanto, os bebês nasciam com peso adequado. No entanto, eles viram que ao longo do tempo, eles acabaram desenvolvendo resistência à insulina e hipertensão. E a gestante hipertensa acaba tendo o risco de ter um bebê com maior probabilidade de ter baixo peso ao nascer. E o que acaba acontecendo? Então, na vida intrauterina, quando é um feto que é gestado, né, por uma mulher com obesidade, ele acaba tendo uma reprogramação nutricional, né? Então, silenciamento genético, né, que são essa epigenética, que então a metilação fica silenciada. O gene existe para sintetizar uma enzima, no entanto, ele acaba sendo silenciado, tá? Ou nessa situação numa situação de uma gestante de baixo peso, acaba tendo uma adaptação metabólica, né, para aquela situação, um crescimento reduzido de fígado, pâncreas e rins, com o objetivo de proteger o cérebro, tá? E isso acaba levando a essas alterações metabólicas e hormonais, principalmente desses hormônios que são produtores de hormônios dos rins e do pâncreas, tá? E esses bebês que acabam passando por alguma desnutrição na vida intrauterina, eles acabam sendo muito mais suscetíveis às vulnerabilidades do meio ambiente, né? Então, se ele acaba nascendo pequeno, com baixo peso e acaba ganhando muito peso logo após, ou ele já nasce grande e ganha muito mais peso, né, os problemas só vão se complicando ao longo da vida. Então, um bebê que nasce com uma baixa estatura e acaba tendo ganho de peso rápido, né, e ao longo do tempo acaba desenvolvendo excesso de peso, e ele é muito mais... Por quê? Porque ele foi muito mais exposto ao ambiente obesogênico. E aí, logo no futuro, ele pode ter uma obesidade abdominal e risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. E qual que seria a forma de proteção? Seria o aleitamento materno exclusivo, né, e alimentação complementar adequada e oportuna. E aí isso casa com a janela de oportunidade. Então, assim, qual o momento que a gente poderia corrigir e fazer com que o bebê tenha um ganho de peso adequado e que consiga atingir aqueles patamares de saúde, né? Então, que atinja o percentil 50 de estatura para a idade, peso para a idade, uma boa distribuição de peso em relação à altura. É nessa oportunidade até os 2 anos de vida, né, que ele compreende esses 1000 dias, que contariam desde a época da gestação, o primeiro ano de vida e o segundo ano, até o segundo ano de vida, né, até completar o segundo ano de vida, que ele equivale então a 1000 dias. Então, uma gestação com ganho de peso adequado, uma nutrição saudável, uma alimentação saudável, equilibrada, atingindo todas as recomendações de vitaminas e minerais, o bebê recebendo aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, e alimentação complementar logo após, né, rica com a presença de carnes, verduras, legumes, ela pode nos garantir um ganho de peso e estatura adequado até os 2 anos e protegendo esse bebê, tá? E isso, ela deve ser intergeracional, né? Então, por quê? Porque, vamos supor, essa menina, né, essa bebezinha, ela já nasce com todos os seus óvulos que foram herdados da sua mãe, né?
Então, se a sua mãe estava numa condição nutricional adequada durante a gestação, ela recebeu óvulos saudáveis. E, por outro lado, por sua vez, se a sua mãe, ela, na época que foi concebida pela sua avó, também estava nutricionalmente saudável, ela também recebeu os óvulos saudáveis, né? Então, isso tudo, né, a gente fala que é intergeracional, tá? Então, ela envolve várias gerações, e não só entre as mulheres, mas também tem um papel importante dos homens, né? Que é responsável por outra parte do material genético, tá? Então, a alimentação saudável, ela deve ser seguida por todos os ciclos de vida. E na prática clínica, como que a gente pode avaliar como está a alimentação do seu paciente e como que eu posso orientar, tá? A recomendação, né, da US Task Force é que faça avaliação de peso para todos os ciclos de vida, e também o caderno da atenção básica recomenda avaliação de peso para todos os ciclos de vida, e acompanhado de um marcador de consumo alimentar, que vocês já viram no terceiro ano, mas só recapitulando, que é um material em que a gente avalia o que a pessoa consumiu no dia anterior. Né? Então, é um formulário que pergunta se no dia anterior comeu feijão, frutas, verduras, alimentos ricos, assim, mais ultraprocessados, né? Pouco saudáveis, hambúrguer, bebida adoçada, macarrão integral e biscoito recheado, tá? Que você pode pedir para o paciente ir preenchendo na sala de espera. E aí, quando chegar no consultório, vocês dão uma olhada rapidinho, né? Em como que está a alimentação, se faz as refeições em lugar tranquilo, concentrado ou não, para começar uma discussão sobre alimentação, tá? E como que deve ser a alimentação? Pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? Que foi lançado em 2014, e a versão para menor de 2 anos de idade, seguindo o mesmo princípio, segundo os processamentos, níveis de processamento dos alimentos, que foi lançado esse para as menores de 2 anos em 2019. A classificação do Guia Alimentar para a População Brasileira, então, é baseado nos níveis de processamento, né? Os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles alimentos mais assim, que acabou de ser colhido, né, que basta uma simples higienização, retirada de sujidades que está em um simples cocção que está pronto para consumo, tá? Deve ser a base da sua alimentação. Então, arroz, feijão, salada, frutas, carnes, ovos, deve ser a base da sua alimentação. Em menor quantidade, os alimentos processados, que são sal, açúcar e óleo, tá? Que eles são utilizados também para temperar os seus alimentos, né? E os alimentos processados também podem ser esses que receberam adição de sal ou açúcar só para manter em prateleira, ter um maior tempo de prateleira. Já os alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente deve evitar, porque ele está muito distante do seu alimento in natura, tá? Da sua fonte original. E estimular também habilidades culinárias. A gente está perdendo esse hábito de cozinhar. Nesse momento de pandemia, muitas famílias têm ido para as cozinhas, é um ponto favorável, né? E espero que todos tenham conseguido treinar um pouquinho essa habilidade culinária. A gente precisa ter essa autonomia, né? De fazer escolhas mais saudáveis e conseguir produzir os nossos próprios as nossas próprias refeições, tá? E esse guia, ela é indicada para todos os ciclos de vida. E além disso, se você quiser, tem esse material que foi publicado no JAMA, em que auxilia o médico na sua consulta como estimular o seu paciente a ter uma alimentação mais saudável. Então, assim, se você perceber que na conversa esse paciente ele consome muitos alimentos congelados ou fast foods, né, que são os alimentos ultraprocessados, como que a gente pode recomendar mudanças? Se ele come diariamente, vamos sugerir para que ele faça alguma refeição, ao invés de ser os congelados, num restaurante por quilo ou num restaurante à la carte, ou tente ensiná-lo, estimulá-lo a preparar as refeições em casa.
e reduzindo o consumo de fast foods congelados diário para uma vez por semana, para depois uma vez por mês. Consumo de frutas, se é pouco, estimular para que aumente uma porção de frutas diariamente, verduras também uma porção por dia diariamente, até chegar a 5 porções diárias, né, de verduras, legumes ou frutas. Refrigerante ou bebida adoçada, se ele tem o hábito de consumir frequentemente, né, ou diariamente, várias vezes por dia, recomendar para substituir por água ou água saborizada, que é água, coloca fatias de limão, fatias de laranja, fatia de abacaxi, ou põe folhinhas de hortelã, folhinhas de gengibre, folha de capim-santo. Experimentem, tá? Façam esse teste com vocês. Fica e coloque na geladeira, ela fica bem gostosa, tá? E você não vai precisar adicionar açúcar nessa água, tá? E substituindo essa bebida por água. Se ele tem um baixo consumo de feijão, carnes, né, frango, peixes, que são frango e peixe, que são as carnes com menos gordura saturada, vamos tentar incorporar que ele consuma pelo menos peixe uma vez por semana, tá? E feijão, né, tentando aumentar pelo menos uma porção diária. Salgadinhos, né, aqueles pacotinhos, as bolachas, os doces de pacotinhos, reduzir e substituir por uma fruta ou castanhas. Se a pessoa tem o hábito de usar manteiga, recomendar substituir por óleo vegetal para preparações que precisam ir para tratamento térmico, ou azeite de oliva extra virgem para finalizar uma salada, por exemplo, tá? E a recomendação para prevenção de câncer, tá? E diabetes, elas são as mesmas, tá? Então, por isso que eu vou deixar para vocês. Qual é a recomendação para prevenção dessas duas doenças crônicas? Manter o peso adequado, prática de atividade física de 150 minutos por semana, 400 gramas de frutas, verduras ou legumes, ou equivalente a 5 porções diárias. O que seria uma porção? É o tamanho de uma maçã, tá? Se for uma fruta grande, uma fatia de fruta, tá? Isso equivale a uma porção. Ou um prato, se for de salada, um prato de sobremesa equivale a uma porção de salada crua, tá? Preferir cereais integrais, arroz integral, pão integral, ao invés dos tipos brancos. E evitar os alimentos ultraprocessados. E evitar carne, restringir a carne para menos do que 500 gramas por semana, tá? Essas são as mesmas recomendações para essas doenças crônicas não transmissíveis, tá? A gente vai deixar uma leitura obrigatória, são poucas páginas, vejam só, do formulário de marcador de consumo alimentar, mas só o apêndice, que ele mostra como que vocês podem sugerir mudanças, melhorias na alimentação da pessoa, baseado nas respostas que aparecerem no formulário de marcador de consumo, são apenas 4 páginas, tá? Um resumo do Guia Alimentar para a População Brasileira, que tem o link, e vídeos sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, tá? E como que a gente vai avaliar se cumpriu ou não cumpriu, né, as atividades? São os questionários que a gente colocou no Google Forms, que é só falar sobre a sua alimentação no dia anterior pelo marcador de consumo alimentar, e prática de atividade física pelo IPAC, que é o conteúdo que o professor Leandro vai ministrar, tá? E aí, nesse cenário atual de pandemia, que a gente está em casa, né? E aí se avalie, e o desafio é como que a gente pode promover uma alimentação saudável e atividade física nesse nosso contexto atual, tá? E aí essa discussão a gente vai fazer nas aulas presenciais, nas síncronas, ok? Deixo o contato para vocês, tá? E as referências. Muito obrigada.